Numa tarde comum, o pesquisador brasileiro Gabriel Nock Macedo e seu colega húngaro Lajos Burks estavam no escritório de Burks na Universidade de Berlim. Ambos conferiam documentos antigos digitalizados no local, já que sabiam que alguns papiros, especificamente da Universidade de Hamburgo, interessavam-lhes. Olhar papiros através de fotos é algo cotidiano na vida de pesquisadores papirológicos. Acontece que entre os documentos acharam um extremamente intrigante. No primeiro trabalho de decifragem, notaram que havia uma sequência de 3 letras que formavam o som yes. Como não existem muitas palavras gregas com esse começo, perceberam que era uma menção a Jesus, já que em grego a palavra é Jesus. No mesmo dia, Gabriel e Lajos lançaram as palavras identificadas num banco de dados, onde estão inseridos todos os textos conhecidos de literatura grega. Bom, pelo menos dos escritos da Antiguidade à Idade Média. Com a ajuda do banco de dados, descobriram que o papiro era uma cópia do trecho inicial do famoso Evangelho de Tomé sobre a infância de Jesus. O Evangelho de Tomé é um texto apócrifo que relata passagens do que teria sido a infância de Jesus entre os 5 e os 12 anos. Tais histórias não estão na Bíblia, pois os evangelhos não mencionam essa parte da vida de Jesus. No último ano e meio, Macedo e Burks estão estudando o papiro. Os dois até mesmo foram presencialmente até Hamburgo para analisar o material fisicamente. O papiro é o mais antigo manuscrito que se conhece sobre esse relato da infância de Jesus. É provável que tenha sido escrito entre o IV e V século. A datação foi realizada a partir do estilo da grafia, já que as escritas variam muito de uma época para outra. Macedo afirma que a desse papiro em específico não é bonita, o que revela que não foi feita por um copista profissional. Infelizmente, como não se conhece o contexto arqueológico de onde veio, o único instrumento que nos restou para a data foi a paleografia, ou seja, o tipo de escrita. Fomos pelo método comparativo, diz o pesquisador brasileiro. De acordo com os pesquisadores, a coleção papirológica da Universidade Hamburguesa foi formada a partir da aquisição de uma coleção entre 1906 e 1913, além de compras individuais até 39. O documento que estão pesquisando foi inventariado apenas neste século, já que em 2001 a coleção tinha 782 documentos e o papiro já é o 1011º. Gabriel Macedo e seu colega tentaram achar documentos sobre a história do papiro, porém não parece haver nada do tipo na universidade. Agora falemos do texto em si. O Evangelho sobre a infância de Jesus já é bastante conhecido entre os pesquisadores e o público em geral. O texto também é chamado de Evangelho de Pseudo-Tomé ou Proto-Evangelho de Tomé. Antes, o mais antigo documento em grego do texto era do século XI. Agora, com a descoberta de Gabriel Macedo, sabe-se que o Evangelho de Tomé já circulava por volta do V século. Segundo o pesquisador brasileiro, a escritura é conhecida em 9 línguas antigas e algumas são traduções já medievais. Em grego, existem 4 versões diferentes. No fragmento encontrado, que mede 11 por 5 centímetros, estão 13 linhas do início do proto-evangelho. Ali está o relato de um suposto primeiro milagre de Jesus quando ainda tinha 5 anos. No texto, Jesus brincava no val de um riacho quando reuniu águas em lagoas e as purificou. Tudo isso apenas com a sua palavra. Em seguida, fez pardais a partir do barro ali encontrado. Outras crianças estavam com ele e era dia de sábado. Como um judeu avistou o feito, denunciou Jesus a José, já que a lei mosaica proibia ações no sábado. E José, indo para o local e vendo, gritou para ele dizendo: "Por que fazes essas coisas no dia de sábado, coisas que não é permitido fazer?" Jesus, batendo as mãos, gritou aos pardais e disse-lhes: "Ide!" E voando, os pardais partiram, chilreando. De acordo com o professor Frederico Lourenço, estudioso da Universidade de Coimbra, que traduziu o texto, não é possível determinar a autoria do proto-evangelho. Além disso,
A sua data e o seu título original também são desconhecidos. Como o documento mais antigo desse livro era do século XI, antes da descoberta desse novo pergaminho, suspeitavam que o Evangelho de Tomé datasse entre o século II e o VI. A descoberta atual encurta um pouco esse período. De acordo com Lourenço, esse proto-evangelho é muito polêmico. Trata-se de um texto desconcertante em vários níveis, sobretudo no modo como nos retrata um menino Jesus insensível e caprichoso. Também é curiosa a circunstância de se tratar do evangelho apócrifo com o menor número de paralelos com os 4 canônicos, e com outros apócrifos também, existindo como que numa bolha própria. O pesquisador também comenta que algumas pessoas o rotulam como o primeiro exemplo de literatura infantil dentro do contexto cristão. Macedo diz que a sua descoberta altera alguns conceitos antes estabelecidos. Havia quem acreditasse que o relato teria sido escrito em siríaco. Com o papiro, praticamente não existem dúvidas de que o proto-evangelho de Tomé surgiu em grego antigo. A língua era utilizada pelos intelectuais do Mediterrâneo nos primeiros séculos. De acordo com o historiador especialista em cristianismo primitivo, André Leonardo Chiavitarese, a preocupação com o que ocorreu na infância de Jesus foi uma construção tardia, ou seja, não era uma preocupação dos primeiros anos do cristianismo. Afinal, os escritores do Evangelho poderiam ter mencionado detalhes sobre essa fase da vida do Cristo, mas não o fizeram. Por isso, histórias como a do proto-evangelho de Tomé provavelmente são mais recentes e surgiram a partir do segundo século. Nessa época, quem poderia informar sobre essa infância já não estava mais vivo. Portanto, há uma maior abertura para ficção e invenção de histórias sobre os períodos. Por conta disso, e por várias outras histórias, várias outras incongruências, tais textos não fazem parte da Bíblia. O cânon terminou de ser escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. O teólogo Gerson Leite de Moraes diz que o texto é uma tentativa de preencher uma lacuna. No caso, a falta de informações sobre um período significativo na vida de Jesus. A sua infância. Quando foi escrito, existiam várias correntes teológicas dentro e fora do cristianismo. Bem, o fato do texto ser um apócrifo, ou seja, não pertencer à Bíblia, não tira sua importância histórica. Chiavitarese comenta que a baixa significativa na datação proporcionada pela descoberta é incrível. Agora, os pesquisadores descobriram um exemplar mais antigo que todos e que praticamente confirma a sua origem na língua grega. Para Gerson Moraes, qualquer manuscrito que esteja na esteira das origens do cristianismo é muito significativo porque vem comprovar e corroborar toda uma tradição de elementos teológicos, filosóficos, históricos e sociológicos que estiveram na base da organização do cristianismo. Ele também concorda que a grande novidade da descoberta do historiador brasileiro é a datação. O proto-evangelho de Tomé é chamado assim porque conta as histórias anteriores às que lemos nos evangelhos. Outros textos antigos fazem o mesmo, como o proto-evangelho de Tiago. No caso deste último, aborda a temática do nascimento de Jesus e traz informações sobre a juventude de Maria. No entanto, os fatos anteriores aos evangelhos ou vindos de fontes extra-bíblicas não são facilmente verificáveis e, geralmente, foram escritos bem depois. A maioria dos cristãos concorda que Deus contou o necessário nos evangelhos do Novo Testamento. Portanto, não é preciso se preocupar muito com os detalhes que não foram incluídos. É legítimo e aceitável especular e imaginar algumas coisas, mas essas conjecturas não podem ser consideradas como verdade. São apenas palpites e achismos. Aparentemente, a escrita do proto-evangelho de Tomé envolveu esse problema. Bem, apesar dessas questões, a obra não deixa de ter a sua importância histórica. Livros apócrifos são fontes importantes para estudiosos religiosos e historiadores, mesmo que os seus conteúdos não sejam completamente confiáveis. Ainda assim, são necessários para o processo histórico de formação das verdades dogmáticas de várias denominações cristãs. Talvez você não tenha tanta familiaridade com essa temática do cânon bíblico e dos livros apócrifos. Bem, os apócrifos não foram excluídos à toa. São importantes historicamente, mas
não podem estar na Bíblia por vários motivos. Inclusive, se investigarmos a formação do cânon bíblico, ou seja, como surgiram os textos considerados sagrados para os cristãos, descobriremos diversas coisas interessantes. Bem, comecemos pelas datas. A Bíblia foi escrita entre 1500 anos antes de Cristo e 100 depois dele. Há um espaço de tempo de 1500 anos entre o primeiro e o último livro, com o último já datando de 2000 anos atrás. Pelo menos 40 pessoas estiveram envolvidas nesse processo de escrita dos textos originais. O primeiro de todos foi Gênesis, escrito por Moisés há 3.500 anos atrás. O último é o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João por volta dos anos 90 e 96 depois de Cristo. Gênesis iniciou a escrita do Antigo Testamento com os 5 primeiros livros sendo redigidos por Moisés. Também chamada de Pentateuco ou Torá, essa parte foi escrita enquanto os israelitas peregrinavam pelo deserto após saírem do Egito. Algumas pequenas inclusões foram feitas nessa parte ao longo do tempo. Por exemplo, a morte de Moisés, que é citada em Deuteronômio, mesmo com o profeta sendo o principal autor do livro. Posteriormente, vários outros autores redigiram diversos livros registrando a história de Israel, desde a sua entrada na Terra Prometida até o exílio judeu na Babilônia. Alguns deles demoraram muito tempo para atingirem a sua forma final. Salmos, por exemplo, já que é um compilado de diversos cânticos presentes ao longo da história dos hebreus. É difícil saber a data exata dos livros por conta da contagem do tempo na época, da deterioração dos originais e do tempo decorrido. Mas é possível estimar com uma relativa precisão o período de quase todos, com exceção de Jó. Há estudiosos que dizem que ele pode ser tanto o último livro a ser escrito do Antigo Testamento quanto o primeiro. Já o Novo Testamento foi escrito após a vida de Jesus aqui na Terra. A sua escrita está separada em 400 anos aproximadamente, no fim do Antigo Testamento. Nesse espaço de tempo, alguns outros livros históricos foram escritos, mas não são considerados pela tradição judaica nem pelos cristãos protestantes. São os chamados apócrifos, que nós citamos anteriormente. Alguns foram incluídos na tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta. Mais tarde foram adicionados à Bíblia Católica. Bem, mas voltando ao Novo Testamento, é difícil saber qual foi o primeiro livro a ser escrito, já que todos foram redigidos num tempo relativamente próximo. É possível que o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro, lá pela volta dos anos 40 depois de Cristo. Ou então, algumas cartas paulinas pelos anos 50, mas o que é de consenso geral é que Apocalipse foi o último, com a sua redação ocorrendo no final do primeiro século. Muito bem. Agora nós sabemos quando foram escritos, mas como e quando esses livros passaram a compor o Antigo e o Novo Testamento? Como isso se tornou a Bíblia como conhecemos hoje? É uma pergunta excelente. As Escrituras passaram por um processo de publicação. De acordo com o cristianismo, Deus passou a sua palavra aos homens e essa palavra foi registrada e distribuída entre os povos. Dessa maneira, o verdadeiro autor da Bíblia é o Criador. A sua participação na escrita é ativa, enquanto a do homem é passiva. Os homens apenas falaram o que veio de Deus ao serem guiados pelo Espírito Santo, como está escrito em 2 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O processo de origem e publicação da Bíblia é baseado nos conceitos de revelação e inspiração. Esses escritores redigiram através da inspiração dada pelo Espírito Santo, que os capacitou a captar, reunir e registrar a revelação em forma de escritos. Um versículo de Timóteo resume bem isso. Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Como os escritores estavam inspirados, as suas palavras foram protegidas de qualquer erro ou falha humana. A Bíblia foi escrita por pessoas imperfeitas, mas os seus erros não contaminaram o processo de registro e publicação dos escritos originais por causa da inspiração divina.
Bom, mas como separar os textos inspirados dos não inspirados? Bem, o processo é bastante parecido com o da grande maioria das obras literárias. Aquilo que era verdade e não contradizia o restante foi escolhido. Foi como uma seleção de notícias verdadeiras entre várias fake news. O Antigo Testamento da nossa Bíblia passou por um processo até simples. Os mesmos livros que Jesus tinha como as Escrituras em sua época são os que hoje consideramos como sendo o Antigo Testamento. Ele foi selecionado e formado a partir da tradição judaica, que havia passado justamente pelos momentos históricos ali contados. Escritos por profetas e outras pessoas notáveis em Israel, esses livros possuem uma coerência e harmonia muito grande entre si. Portanto, logo foram reconhecidos como inspirados por Deus. E aqui cabe uma correção. Para formar a Bíblia, a igreja não escolheu os livros, apenas reconheceu aqueles já escritos por Deus. Afinal, tudo depende da vontade dele nessa religião. Portanto, na época da igreja primitiva, que surgiu pouco depois da ressurreição de Jesus, os livros do Antigo Testamento já eram reconhecidos como Palavra de Deus. Basicamente, era uma Bíblia na época de Jesus. Os livros apócrifos, porém, que foram escritos entre o Antigo e o Novo Testamento, não eram considerados como canônicos nessa época. Por isso, em grande parte das Bíblias, eles não estão presentes. O Novo Testamento, por sua vez, teve uma formação um pouco mais discutida. O reconhecimento dos textos inspirados entre os vários escritos nos primeiros séculos foi feito pela igreja cristã primitiva, levando em consideração 3 princípios. Os textos precisavam ser escritos pelos apóstolos ou por companheiros destes. Isso porque, como representantes de Cristo e companheiros dele aqui, a autoridade deles quanto à inspiração era inegável. Outro princípio era o mais lógico de todos. Os novos textos não podiam contradizer os antigos. Ou seja, se algum escrito tinha ensinamentos contrários aos do Antigo Testamento, eram imediatamente descartados. E o último princípio era o da aprovação geral. A grande maioria dos cristãos da época, no caso dos primeiros séculos, precisava reconhecer a inspiração do texto. Se quase todas as igrejas reconheciam o valor daqueles escritos, então ele era inspirado. Utilizando esses 3 princípios, a igreja primitiva conseguiu separar os textos coerentes e harmônicos dos demais, assim formando mais uma parte do cânon. Os 27 livros do Novo Testamento foram reunidos e aceitos desde pelo menos o ano 350 depois de Cristo. Dessa forma, os concílios e reuniões da igreja não decidiram o cânon da Bíblia, eles apenas reconheceram qual o cânon já escrito por Deus. Com essas 2 partes, as Escrituras foram fechadas com os originais dos textos que nós conhecemos. Bem, ao longo de todo esse tempo, o próprio Senhor preservou a sua palavra, apesar dos homens e de Satanás tentarem recorrentemente pervertê-la. Por causa disso, a palavra foi preservada e permanece sem ser adulterada por causa de Deus. Isso também cumpre uma profecia de Isaías 40. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 40, 8. A questão das traduções também está ligada a isso. Para que a palavra fosse espalhada, precisou ser copiada e traduzida. Será que isso não a modificou muito? Bem, graças a Deus não. A versão mais antiga do Antigo Testamento que temos é do século X depois de Cristo, mas é extremamente próxima da Septuaginta, a versão do texto que começou a ser feito antes mesmo da vida de Jesus. Outros manuscritos descobertos, como os do Mar Morto, atestam a fidelidade das traduções atuais. O Novo Testamento é ainda mais verificado. Há milhares de manuscritos gregos que comprovam a autenticidade dos textos de hoje. Alguns desses manuscritos datam de poucas décadas depois da escrita dos originais. Com isso, os estudiosos afirmam que aproximadamente 99% de todas as traduções e cópias sérias são fiéis ao original. Quando ler as Escrituras, seja por motivos religiosos ou científicos, lembre-se que
Foi um grande e trabalhoso processo para que ela chegasse às suas mãos de maneira fiel aos originais. Muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia tão especial. A gente se vê num próximo vídeo.